refletir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, segunda parte do versículo 36 e 37. Segunda parte do verso 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Amém. Muito bem, irmãos, mais uma quarta-feira, um culto específico para oração. Todos nós conhecemos a história, em que se encontra esses dois versículos que nós lemos. O grande ato do profeta de Deus aqui em enfrentar ali aqueles profetas, do Deus pagão Baal. E é interessante que nós temos visto o mundo gospel, o mundo evangélico, principalmente no Brasil, tentando trazer alguns desses eventos miraculosos para os nossos dias. Como se fosse necessário esse tipo de evento que aconteceu aqui para que o povo creia. Mas muito mais do que isso, simplesmente como um espetáculo, simplesmente como mais um show, mais uma encenação. E eles nunca dizem, eles nunca falam, de fato, o significado disso tudo. O porquê que aconteceu. Assim como muitos querem hoje o poder que os apóstolos tinham do início da igreja, muitos hoje se questionam, se perguntam por que a igreja hoje não tem. Por que nós não impomos as mãos às pessoas e acontece o que acontecia? Existe o contexto, existe o porquê, existe o motivo, existe a santidade da própria igreja, do próprio receptor desse poder que não é a mesma. Mas o interessante, irmãos, é que todos nós conhecemos, como eu já disse, o contexto. O profeta Elias, ele desafia aqueles profetas de Baal ali. Há um ato bastante interessante, que é a questão do fazer descer fogo do céu, e é incrível como isso é mal interpretado hoje nos nossos dias. Pessoas que pedem esse fogo aqui que Elias pediu, sem saber o contexto, sem saber de onde é o porquê que esse fogo de Deus aqui, ele pode ser considerado um fogo, vamos dizer assim, maldito, porque era um fogo que vinha consumir a oferta pelos pecados do povo, no sentido figurado que ele vinha destruir aquilo que era ruim. Ele vinha consumir, ou secar o poço de água, consumir ali aquele sacrifício, como se em pagamento pelo pecado. E hoje algumas pessoas de má fé, não dá para saber, ficam rogando a Deus por esse mesmo fogo, por esse mesmo elemento, por essa mesma cena. E é muito interessante, irmãos, que o profeta Elias, ele deixa claro para nós nesses dois versículos o porquê de tudo aquilo. Ele fala, olha, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Israel, fique hoje sabido que tu és Deus. Ele poderia ter rogado o poder para si. Ele poderia, olha, fique sabido hoje que aqui tem profeta. Não. Fique sabido hoje que aqui jaz a verdade. Como muitos fazem por aí. Hoje eu vi uma postagem com um banner dizendo, de algum nome aí, um pastor, e está escrito lá, o maior profeta do Brasil está a 15 minutos de você. Alguém passando na BR e tinha um templo
evangélico logo à frente, alguns quilômetros, e tinha um banner, um outdoor, de todo tamanho, escrito, está ali o profeta fulano de tal, o maior profeta do Brasil, está a 15 minutos de você. Isso é uma vergonha para o evangelho. É uma vergonha. Porque no lugar de a igreja, de os grandes homens de Deus, vamos colocar assim, que ainda existem hoje, estarem dizendo, olha, conheça Deus. Saiba que existe, que o verdadeiro Deus quer te conhecer. Saiba que o verdadeiro Deus pode ser o seu Salvador. Não. Eles arrogam todo o poder, toda a importância do evento religioso para si. E no finalzinho aqui, ó, eles dizem que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. E que segundo as tuas palavras eu fiz essas coisas. Veja bem que interessante. Elias, ele tira toda a importância de si naquele evento que aconteceu. Ele tira toda a importância dele, do profeta, que foi um grande homem de Deus, de tudo aquilo que havia acontecido. Ele poderia ter rogado para si, né? Ali naquela oração, Senhor, mostra que eu sou um grande homem. Mostra que eu sou o maior servo teu para esses homens. Mostra que eu tenho poder. Ele falou, não. Deus só prova para eles que obedecer ao Senhor é melhor. Prova para eles que fazer o que eu fiz, ou seja, fazer a tua vontade, é melhor do que sacrificar. Porque se nós olhamos aqui os versículos anteriores, aquele pessoal, eles se martirizavam pelos seus deuses. Eles chicoteavam até o sangue descer. Provavelmente ocorreu, alguns estudiosos dizem que ocorreram sacrifícios humanos nesse culto aqui, para que aquele Deus, para que o tal do Baal respondesse. Mas não responde. Não conseguiria responder. E agora o profeta Elias, ele diz, olha, fique sabido que existe um Deus. Ele fala, responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que a ti fizeste retroceder o coração deles. Sabe, meus irmãos, como tem sido as nossas orações? Elias, ele tinha um propósito com isso aqui. Provar que Deus era maior que aquele ídolo. Era maior que aquele Deus pagão. Provar que Deus, de fato, fazia o milagre acontecer. Qual tem sido o objetivo, os motivos das nossas orações? Apenas que Deus cumpra na nossa vida a nossa vontade? Apenas que Deus cumpra na nossa vida o nosso querer e nos deixe confortáveis diante das situações? Ou será que nós estamos entendendo e orando como Elias, pedindo que Deus faça a vontade dele e prove para o mundo que ele é Deus em nós? Como tem sido a nossa oração como igreja? Que nós tenhamos desafios, mas que nós alcancemos almas? Ou que nós continuemos na tranquilidade, mas continuemos também estagnados como estamos? Porque se nós queremos avançar, seja qualquer evento, qualquer tipo de campo que for, é necessário esforço. Nós vamos ter desafios, é necessário empreender tempo, empreender recursos, e muitas vezes nós não estamos afim. Muitas vezes a nossa vida, igual nós temos falado nas visitas, a nossa vida já está tão cheia, né? Todo o nosso horário do dia parece que 24 horas não dá mais. Né? Pô, se o dia fosse 36 também não dava, não adianta. O dia é 24 horas para todo mundo. Para alguns parece que é menos, enquanto para outros parece que é mais um pouquinho. Mas qual tem sido o verdadeiro teor, o verdadeiro sentido das nossas orações? Eliseu, ele preparou tudo, ele pediu para que enchesse o rego de água, colocasse o holocausto ali, deixou tudo pronto, falou, agora eu vou orar. Se fosse um profeta atual, ele rogava tudo para si, não preciso do Senhor não, deixa que eu faço acontecer. Ele diz, olha, Senhor, eu estou aqui.
Eu fiz o que o Senhor pediu. Está tudo feito do jeito que o Senhor pediu. Agora prove. Prove para eles que o Senhor é Deus. Qual tem sido, irmãos, as nossas orações? Às vezes nós pedimos para Deus curar alguém, para Deus levantar alguém do leito. Talvez não seja o propósito de Deus isso, talvez não seja a vontade de Deus. Nós vamos questionar a Deus por isso? Nós vamos ficar sem entender a vontade de Deus por isso? Não. Se Deus não tivesse feito o que ele fez aqui, Elias sairia como mentiroso? Não. É a simples vontade de Deus. E é interessante que existe uma teologia agora aí chamada a confissão positiva, que diz que se alguém faz esse tipo de coisa aqui diante dos homens, Deus fica obrigado a cumprir. Se eu chego para alguém, para algum pagão e falo, olha, Deus vai fazer um milagre acontecer aqui agora. Essa confissão positiva diz que Deus passa a ser obrigado a fazer o que eu falei. Olha bem o nível aonde os homens chegaram às suas loucuras. Deus é Deus. Talvez alguém pense que por orar muito, não, estou orando há 10 anos pela conversão de alguém, se alguém se converte porque alguém orou 10 anos. Eu não creio assim. Eu não creio assim. Eu creio que é a vontade de Deus, no tempo claro de Deus, mas a pessoa precisa se movimentar em direção a Deus. Não é apenas... Nós cantamos o hino, né? O orar não salva. E realmente não salva. O orar pode fazer com que Deus toque naquela pessoa e aquela pessoa venha, de fato. Mas nós precisamos nos movimentar em direção a Deus. Mas que fique para nós de lição nessa noite a simples, que oração maravilhosa essa oração de Elias. Elias podia ter falado palavras lindas, podia ter orado por 2 horas. Não. Ele falou, mostra quem é o Senhor para eles. Mostra quem és tu. Eu apenas cumpri o que o Senhor determinou. Eu fiz a tua vontade. Agora prova quem é o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes nos falta isso. Às vezes nos falta querer menos a nossa vontade e deixar mais Deus fazer. E se Ele fizer o contrário do que queremos, só temos que aceitar. Só temos que entender. Eu acho que grande parte da nossa vida é aprender com os nãos. Tanto de Deus, quanto às vezes da família, às vezes da sociedade. Muita coisa que talvez o pai abre mão de ensinar porque quer apenas acariciar o filho, a sociedade ensina. O mundo vai dizer não para você. Às vezes o pai não quer dizer, mas o mundo vai dizer. Às vezes Deus está dizendo, mas eu não quero ouvir. Eu não quero dar crédito. Ou não, eu só quero sim. Elias, alguém pode pensar também, né? Então Elias colocou Deus à prova aqui. Não. Elias pediu para que Deus se mostrasse. E se ele não quisesse, ele não tinha feito. Deus não ficou obrigado a cumprir o que Elias pediu. Mas por ser Deus e por ter um propósito naquele movimento, naquele evento, Deus cumpriu. Deus fez muito mais, né, do que o próprio Elias pediu. E no versículo 39 nós vemos, né? E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. Deus cumpriu. E o propósito era exatamente esse. Mostrar que tudo aquilo era idolatria, que eles estavam adorando um Deus inexistente, uma imagem, uma estátua, uma figura pagã, e que de fato aquele Deus de Elias era Deus. Sem nenhum movimento, sem nenhuma ritualística, sem dança, sem nenhuma loucura. Ele apenas orou. E o fogo desceu. Que nós possamos ter essa mesma sabedoria de Elias. Sabedoria no orar. Às vezes achamos que passar horas orando vai resolver o problema. Talvez uma oração de 30 segundos, crendo de verdade, resolve. Talvez não, eu creio nisso. O ladrão na cruz, ele não fez uma oração porque ele estava do lado do mestre. Mas talvez ele tenha gasto menos de 30 segundos. Ele compreendeu a verdade e ele creu.
E quantos, né, talvez não, com certeza, no leito de morte, talvez em alguns o coração já parando de bater, mas o cérebro ainda funcionando, creram no Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que muitos aceitaram no último instante e ainda aceitarão. Mas que nós, como igreja, possamos ser sábios no orar e pedir que Deus se apresente. Pedir que Deus se mostre. Não pedir os sinais. Tem muita gente orando pedindo os sinais dos profetas. Os sinais, não. Isso aqui teve o seu propósito no momento que era para ser. Hoje, o mundo precisa ver Deus na igreja. Nós somos os profetas de Deus. A igreja é os profetas. A igreja, nós somos o braço de Deus no mundo. Nós possamos pedir sabedoria e pedir que Deus se apresente através de nós. A oração é muito importante. O canal que Elias tinha para se comunicar com Deus era fechar os olhos, dobrar os joelhos e orar. E através desse pedido tão simples, Deus se mostrou. E aquele povo creu. Aquele povo pôde ver quem de fato era Deus. Não era pelo desafio. Não era por, não, vamos ganhar essa disputa aqui, Elias. Não. Era para fazer o povo se arrepender. Era diferente. Nós possamos ter essa mesma mentalidade de não somente ter um grande movimento, mas que seja um movimento verdadeiro. Mesmo pouco, mas um movimento firmado na verdade. Mesmo às vezes manquejando, mas nunca parar. Seguir. E sempre avante. Amém.